levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell e Dave Smith. Estamos muito felizes de poder estar com você aqui hoje. Isso que estamos estudando os últimos versículos do grande 8º capítulo de Atos, que nos diz a respeito do avivamento que aconteceu em Samaria. E o Espírito Santo termina essa parte com o etíope sendo salvo, aceitando a Cristo. E o milagre aconteceu para levar o evangelho até esse homem. Um anjo apareceu para Felipe, falou para onde ele tinha que ir, e então, se eu me lembro bem, eu não acho que ele andou até lá ou viajou, ele só apareceu lá, não é mesmo? Acredito que ele viajou para lá sim. A transladação, pelo que eu entendo, aconteceu depois do batismo nas águas. Pode ser que sim, e diz no versículo 26, levanta-se e vai para o sul. Então, parece que a operação comum de uma viagem aconteceu enquanto ele o encontrou. Exatamente, mas nós vemos aqui como um pregador é necessário, ou alguém que explique a palavra de Deus para pessoas. E é por isso que o pregador chamado por Deus, ungido pelo Espírito Santo, é muito importante para a obra de Deus. Tem que ser, como mencionei no último programa, Paulo falou como eles vão ouvir sem um pregador. Tem que existir um pregador do Evangelho. Vamos continuar de onde paramos no programa de ontem ou no programa passado, do versículo 31, não é mesmo? Sim, senhor. E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Por isso um pregador chamado por Deus é tão importante. Foi o que falamos. E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Ele queria que Felipe explicasse as escrituras para ele. Estava lendo o livro de Isaías, como lemos para você no programa passado. E o lugar da escritura que lia era este. Apresenta aqui uma orquestra planejada pelo Espírito Santo. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Isso se refere à cruz, e como o nosso Senhor era representado nesse sacrifício. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quer dizer que toda justiça foi suspensa em relação à crucificação e julgamento de Cristo. E quem contará a sua geração? Quer dizer que o sinédrio judaico tinha tentado apagar sua memória, mas sem sucesso algum, porque a sua vida é tirada da terra. Independente de suas intenções malignas, o plano de Deus aconteceu e foi completo. Agora, voltamos para o eunuco. E respondendo o eunuco a Felipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? Como é muito óbvio, isso é um coração que tem fome de Deus. De si mesmo ou de algum outro? É a pergunta correta que Felipe responderá. Então Felipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Se refere a Isaías 53, 7 e 8. Ele explica para o etíope que o profeta Isaías estava falando de Jesus. E eu confio que ele falou da história de Cristo desde o princípio até o fim, da sua ressurreição, por aí vai. Ele pregou Jesus, e isso é algo que o pregador deve pregar. De alguma maneira, o pregador tem que pregar Jesus, pois ele é o único que pode salvar. Ninguém mais pode. Ele é o único que pode libertar, ele é o único que pode curar, ele é o único que pode batizar com o Espírito Santo. Então, Jesus deve ser pregado. A pergunta é, o quanto Jesus é pregado na maioria das igrejas modernas?
É claro que não sabemos, só Deus sabe essa resposta, mas infelizmente não é muito. Sabemos que não é muito, por causa da condição da igreja. E você mencionou aqui nas anotações que esse eunuco tinha fome de Deus. Ele não entendia o que estava lendo, mas tinha fome o bastante para ler. E acredito que hoje, no mundo de hoje, vivemos no que chamamos de um mundo pós-moderno, mas existe tanta tecnologia, o mundo está mudando, a igreja também, mas o mundo também está mudando. E o ateísmo está aumentando, existe tanto conflito no mundo hoje, mas ao mesmo tempo existem tantas pessoas famintas que nem sabem de que eles têm fome. E essa é a chave aí, ó. Elas estão famintas, há um vazio no espírito delas, certo? Que a religião deixou ali, até o ateísmo, o secularismo deixou esse vazio ali, e estão famintos e nem sabem de que eles têm fome, mas querem saber sobre a verdade, querem saber o verdadeiro coração, o significado verdadeiro da vida, as questões, perguntas que acontecem no coração de todas as pessoas, até quem não é salvo. Por que é que eu estou aqui? Por que estou vivendo? Hoje alguém me falou, foi você, Dave, que em algum lugar 7 pessoas cometeram suicídio em uma cidadezinha? Acredito que foi o Del. Del, foi? Recentemente, em uma pequena cidade de Louisiana, que tiveram 7 suicídios no último mês, algo assim. E é uma epidemia. As pessoas estão aflitas e não sabem aonde buscar ajuda, não têm esperança. Sem ter saída, essa é a pior coisa que pode ser feita. Sim, mas ao mesmo tempo mostra a falta de esperança ou de ajuda da raça humana, tirando sua própria vida em sua mente não é real, mas o conflito é tão grande que parece que essa é a única saída que você tem. E é uma epidemia em meio aos jovens. Um amigo meu, que eu cresci com ele, o filho dele, com 18 anos, uma vida inteira pela frente. Chegou em casa, pegou um rifle, atirou em si mesmo na cabeça. Quando tinha 18 anos, estava começando a vida dele, não é? E isso é uma epidemia em nossa nação. Naquele colégio específico, houve uma série de suicídios e estavam preocupados com todos que iam para aquela escola. Então é um espírito, irmão Swagger, é parte dessa era. Se você não conhece Jesus, a falta de esperança, você que não conhece ele, a falta de esperança vai agarrar cada vez mais pessoas nesses últimos dias. A maioria dessas pessoas, não todos, mas a maioria, se você tivesse tentado falar do Senhor com eles antes disso acontecer, não iam querer saber. Olha, o jovem que eu mencionei, ele ia para a igreja constantemente. Não sei de sua condição espiritual, não posso falar da igreja onde ele ia, pois eu não estava lá, mas certamente ele conhecia, mas não tinha aceitado a Cristo. Você não tem só que ouvir as palavras de Jesus, mas aceitá-la. Você tem que depender dela, considerá-lo seu Salvador, saber que necessita dele. E, infelizmente, eu tenho certeza que alguns que nos assistem mundo afora, que têm pensamentos suicidas na mente deles, e esses pensamentos estão aumentando, ficando cada vez mais fortes. Essa não é a sua resposta. Acredite em mim, não é sua resposta. Ah, eu não aguento o que estou passando. Se você tirar sua própria vida, aquilo no que você vai entrar vai ser 10.000 vezes pior do que você está passando agora. Mas se você aceitar a Cristo, pedir o Senhor para entrar em sua vida e seu coração, esse desespero é terrível, vai embora. E se você der a ele uma oportunidade na sua vida, ele mudou a vida e o coração de milhões de pessoas. Escute bem, não foi uma ou duas pessoas, mas milhões de pessoas durante os séculos. E não importa qual é o seu problema, ou quão terrível possa parecer, e parece que não tem uma saída,
mas Ele pode te mudar. Se você entregar sua vida e coração para Ele de propósito, eu vou te dizer o que vamos fazer. Nós vamos orar agora. Eu não tinha planejado fazer isso, mas nós vamos orar. Quero que você ore comigo, mas seja sincero de coração. Os irmãos aqui vão orar com você. Ore com sua mente e seu coração, crendo, e o seu mundo vai mudar. Abaixe sua cabeça, por favor. Vamos orar. Querido Deus do céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus, Eu me arrependo dos meus pecados, de como tenho vivido, e das coisas que fiz, Me perdoe, por favor, e limpa-me, com o teu sangue precioso, de toda injustiça, Com a minha boca, eu confesso, o Senhor Jesus, em meu coração, agora, eu creio, que Deus ressuscitou a Jesus, dentre os mortos, e que Ele vive, Neste exato momento, eu aceito a Jesus Cristo, como Salvador da minha alma, e faço dele, o Senhor da minha vida, e de acordo com sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, eu estou salvo. Agora deixa eu orar por você. Pai Celestial, dê a essa alma preciosa força para que ele diga a outros o que o Senhor fez por ele nesse dia específico. E eleve eles acima das trevas e plante o pé dele em solo firme. Ajude-o, fortaleça-o, como sei que o Senhor fará. E tomamos autoridade sobre esses pensamentos suicidas em nome de Jesus. Vá embora para sempre. Louvado seja Deus. Voltamos daqui a pouco. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site